Partiu. Intensidade sonora. A menor intensidade do som que pode ser que um ser humano pode ouvir é 10 a menos 16 watts por centímetro quadrado. Já a maior intensidade suportável é de 3 ao cubo watts por centímetro quadrado. Usa-se uma unidade especial para expressar essa grande variação de intensidade percebida pelo ouvido humano, que é chamado de bel. O significado dessa unidade é o seguinte: dois sons diferentes de um bel, quando a intensidade de um deles é 10 vezes maior ou menor do que o outro, diferem 2 bels quando a intensidade é de 100 vezes, 3 bel, intensidade de 1000 vezes. Então, só para vocês entenderem, se eu tiver uma pessoa falando a 1 bel, 2 béis seriam 100 pessoas. 3 béis seria para 1000 pessoas falando. E assim por diante, tá? Na prática, usa-se o decibel, que corresponde a 1 sobre 10 bel. Quantas vezes maior é, então, a intensidade dos sons emitidos em um concerto de rock de 110 decibéis, quando comparada à intensidade do som produzido por uma buzina de 90 decibéis. Tá bom? Então, veja bem. Vamos fazer essa continha. Eu quero saber, em outras palavras, o valor da intensidade, tá bom? Bom, eu posso calcular fazendo uma regrinha de 3, entre aspas, fazendo uma proporcionalidade, ou eu posso calcular seguindo a própria equação, que é dada por 10 log de I por I0. Eu vou usar a equação da intensidade. Pegando uma banda de rock, nós temos 110 decibéis. Então vai ficar 110 é igual a 10 log da intensidade da banda de rock sobre a intensidade mínima. Moral da história, esse zero vai embora com outro zero. Ficou que 11 é igual a log de I menos log de I0. O que eu fiz aqui? Eu fiz uma matemática. O log da divisão é a diferença dos logs. Para quem gosta de logaritmo, isso aqui é ótimo. Log de I0, pessoal. I0 é 10 a menos 16. Então, já vou substituir aqui, ó. 10 a menos 16 no lugar do I0. Log de um expoente, o expoente cai multiplicando. Então, ficaria simplesmente 11 igual a log de I menos 16. Log de 10. Mas log de 10 vale 1. Então, vai dar mais 16 apenas. Então, ficou 11 é igual a log de I mais 16. O 16 passou para o outro lado negativo. Então, ficou menos 16 mais 11 é igual a log de I, que nós temos menos 5 é igual a log de I. Matematicamente falando, log é log na base 10. Então, ficaria 10 elevado a menos 5 é a intensidade da banda de rock, tá? Então, nós temos uma banda de rock com uma intensidade sonora de 10 a menos 5. Eu vou fazer as mesmas contas para a buzina de um automóvel. Então, quem não entendeu muito bem as contas dos logaritmos, vem comigo, moçada. Eu tenho 90 decibéis, que é igual a 10 log da intensidade da buzina sobre a intensidade mínima audível. Esse zero vai embora com esse zero. Então, ficou 9 igual a diferença dos logs, porque o log de uma divisão é igual à diferença dos logs. Porém, o meu I0 vale 10
a menos 16. Estou fazendo mais devagarinho ainda. Log de um expoente. São todas propriedades matemáticas, tá, gente? Eu tenho menos. Eu vou cair com o expoente, ficando apenas o log de 10. Log de 10 na base 10 vale 1. Então, matematicamente, ficou log de i, menos com menos é mais 16. Vezes 1 mais 16. O 16 vai para lá negativo. Ficou menos 16 mais 9 igual a log de i. Menos 16 mais 9 são menos 7. Menos 7 igual a log de i. 10 elevado a menos 7 é como posso ler um logaritmo. 10 elevado a menos 7 é igual ao meu i. Ou seja, o i da buzina é 10 a menos 7. Qual é a diferença das duas intensidades? É da ordem de 2 casas decimais. Ou seja, nós sabemos que a banda de rock é 100 vezes mais intensa do que uma buzina de automóvel. D de dado.